Salve Maria e São José, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você faz o retiro. Mas eu peço a Deus e ao Espírito Santo que cubra você nesse momento, para que tudo aquilo que for dito aqui seja também uma grande oportunidade de você degustar a vontade de Deus na sua vida, tá bom? E vamos ao quarto dia. Caminhando, hein? O que vocês estão achando? Tá difícil? Tá fácil? É isso aí. O importante é perseverar até o fim, tá bom? Porque a gente não pode deixar de cumprir a vontade de Deus. Quando Ele nos chama, a gente tem que ir, tá bom? E é com o coração cheio de alegria que nós vamos falar hoje das máximas do mundo. O espírito do mundo se concretiza em 10 mandamentos, que os mundanos seguem com escrupulosa fidelidade. Eles são contrários à divina sabedoria, favorecendo todos os nossos pendores maus. O Espírito de Maria, trono da sabedoria encarnada, ensinará a nós combater com decisão e vitória as máximas errôneas do espírito mundano. Então aqui vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Ai, meu Pai, vocês sabem que daqui a pouco vocês vão fazer também de consagração de São José, já falei isso aqui, né? Pois é, prepare-se. Prelúdios. 1. Assento-me aos pés da Virgem Santíssima, que se inclina maternalmente a fechar com suas mãos queridas meus ouvidos e doutrinações importunas dos secazes do demônio. 2. Trono da sabedoria, mestra bendita, fazei-me ouvir vossas lições somente e fugir à falsa vergonha de desprezar os mandamentos do mundo. É que às vezes a gente tem fraqueza para negar as coisas do mundo. Elas não são, de certa forma, fáceis não de serem negadas. Até porque muitos de nós passamos quase que a vida inteira a servindo. E aí a gente tem que ter paciência com a gente. Não dá para você ser ferro e fogo. Apesar de sabemos que são os violentos que herdarão o reino do céu. Então, a gente precisa fazer violência. Mas o mundo não vai entender isso. E nem queira isso, tá? Não espere isso. Mas deseje que Deus esteja satisfeito com a sua força. Porque é Ele que está te dando também, né? Primeiro ponto. Os 10 mandamentos do mundo. Segundo São Luís Maria Grimond de Montfort, estes são os mandamentos do mundo e seu verdadeiro significado. Primeiro mandamento. Conhecer o mundo, isto é, estar a par das finezas amadeiradas do século e demonstrar esse conhecimento. Segundo mandamento. Viver honestamente, isto é, contentar-se com aparências de honestidade. Terceiro mandamento. Realizar seus negócios, isto é, tomar o dinheiro por fim último da vida, sem o deixar transparecer. Quarto. Conservar o que é seu, isto é, ignorar a caridade sob o pretexto de direito de propriedade, interesse de família, negócios, etc. Quinto mandamento. Adiantar na vida, isto é, ter ambições, ousadias, conseguir sem mérito pessoal nenhum. Sexto mandamento. Fazer amigos, isto é, não desdenhar relações de nenhuma espécie, ainda à custa da consciência, para obter os desejados fins. Sétimo mandamento. Frequentar altas rodas. Andar atrás de pessoas eminentes ou em evidência, a fim de brilhar ao menos com a auréola dos outros. Oitavo mandamento. Viver confortavelmente, isto é, ter boa mesa com o pretexto de conservar a saúde,
manter as relações sociais, tratar de negócios ou saborear coisas boas para glorificar o Criador. 9. Não ser desmancha-prazeres, isto é, cultivar o bom humor mediante toda sorte de prazeres, menos culpáveis, embora seja precioso negligenciar os deveres do próprio Estado. 10º mandamento, evitar singularidades, isto é, rejeitar a piedade, religião, obras de caridade e todo o exagero das pessoas devotas. Ou seja, nestes 10 mandamentos a gente percebe que muitos deles transmitem uma aparência de honestidade, caridade, bondade, mas em todos eles o objetivo aqui é o ego, o meu bem-estar, o amor próprio. Então, qual que é a nossa dificuldade nesse caso? Uma situação, por exemplo, eu sei que isso é errado, a pessoa está fazendo. E aí eu não chamo a pessoa. Eu não dou a minha opinião de fato quando ela é questionada. Eu dissimulo o que eu entendo, a minha verdade, considerando que, poxa, mas também se eu falasse alguma coisa, aquela pessoa nunca mais olhar na minha cara. E aí, o que é o sentido disso? Não é a piedade. Parece piedade. Nossa, eu estou tendo, compaixão do erro do outro. Se Deus há de mostrar a verdade para ele um dia. Eu não vou falar nada, porque senão eu perco essa amizade. Fica parecendo que você está sendo falso, como é que se diz? Piedoso. Mas na verdade o que você está sendo é aquela pessoa que tem um amor próprio tão grande, que não quer que os outros falem mal de você. Não quer que os outros depois estejam distantes de você. Por quê? Porque, nossa, aquela pessoa, você acredita que ela falou isso pra mim? Nem quero mais saber dela. Só que, na verdade, o que você está fazendo? Você está sendo honesto com a sua fé, com aquilo que Jesus te ensinou. E o que Jesus nos ensina? Amar. E quando você avisa para um irmão que ele está em pecado mortal, você não está deixando que futuramente o amor próprio, esteja à frente. Você está impedindo que o seu irmão seja alertado de que aquilo dali o levará para o inferno. Isso é falta de amor. Isso é exagero, aumento de amor próprio. Eu quero preservar a minha integridade, a minha amizade, mas isso está custando, às vezes, até a vida daquele irmão, a vida eterna. E Deus te colocou nessa condição, nesta amizade, neste entendimento das coisas do alto, justamente para ajudar os filhos dele que mais precisam. E você deixa o seu amor próprio tirar a sua missão de discípulo, de evangelizador. Bom dia, Suzana, você tá boa? Então, assim, hoje, os 10 mandamentos do mundo, eles acabam nos deixando distantes da nossa missão de discípulo, daquele que vai e anuncia o Evangelho. Ele nos afasta das ações que nos permite viver de forma pobre, humilde, de forma a não aceitar as coisas do mundo, não buscar as coisas do mundo a todo custo. E aí isso acaba nos trazendo para uma realidade de santidade. Quando a gente se distancia dos 10 mandamentos do mundo e se aproxima dos 10 mandamentos de Deus, a gente aproxima-se da graça. Ao contrário, quando nós vivemos em prol das coisas do mundo, estes 10 mandamentos passam a ser nossa regra de vida e a gente acaba se distanciando daquela missão que Deus nos deu quando Ele nos fez. E a nossa missão aqui na Terra, apesar de muitos acharem que é estudar, trabalhar e ganhar dinheiro e viajar e ter muitas posses, não, você não veio para esse mundo para isso. Santo Inácio de Loyola nos ensina que nós viemos ao mundo para crer, amar e servir.
Nós viemos ao mundo para crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós viemos neste mundo para amá-lo sobre todas as coisas, mais do que tudo que nós temos, mais do que nossa família, mais do que nossa casa, mais do que nosso trabalho, mais do que nosso amor próprio, mais do que tudo. Na verdade, amor próprio a gente tem que se distanciar por completo. E aí a gente percebe a mão de Deus nos buscando ao serviço com a nossa família, ao serviço com o nosso próximo, ao serviço com a nossa comunidade, mesmo que esteja difícil, orando pelos nossos irmãos, orando por aqueles que pecam, orando por aqueles que estão a trabalho, orando por aqueles que não concordam conosco, orando por aqueles que concordam e que precisam nos ajudar, orando por todos. Somos uma equipe, somos uma família. Não existe família unida onde um esteja mal e os outros estejam bem. Quando um está mal, todos estão mal. Porque faz parte de um mesmo ideal, de um mesmo corpo, de um mesmo sangue. Nós somos parte deste sangue do Cordeiro que nos lavou a uma vida de pecado, direcionada ao pecado, buscando o pecado, e Ele nos lava e fala: vem comigo, não façam essas questões aqui, e vem comigo, eu tenho algo muito maior para vocês. E assim a gente precisa caminhar. A gente não pode ser aquela criança que foi para um parquinho enquanto esperava o pai organizar as coisas da viagem e está indo para uma viagem onde vai para um parque aquático, um negócio maior, e porque a mãe levou ali no parquinho, não quer sair. E aí naquele momento a criança começa a chorar, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, mas a gente vai viajar, a gente vai para um lugar muito melhor. Bora! Guarda as coisinhas, coloca o seu sapato, vem. Não quero. É assim a nossa realidade diante da vida, aqui nessa terra e diante de tudo que Deus tem a nos dar lá no paraíso. A gente está dizendo não para coisas que são muito maiores e se apegando a coisas pequenas de curto prazo, que rapidamente se vão e nós não vamos mais nem lembrar. Não percamos tempo. Segundo ponto, estes mandamentos são contrários à divina sabedoria. Todos eles se baseiam em um ponto de vista naturalista e pagão. Questão de honra, o que vão dizer, tá vendo? Não fica bem, todos fazem assim. É preciso aproveitar a vida. Ocasiões de bons negócios não se repetem. É preciso aparecer. Não quero ser ridículo. Há virtudes particulares que os mundanos canonizam, como a bravura, o destemor, a habilidade, a política, a elegância, a sociabilidade, a arte de fazer amigos. Como todas essas considerações são contrárias à divina sabedoria, que pensa o mundo da vida da graça, da intimidade com Deus, da renúncia de si mesmo, desprezo dos bens materiais, do critério sobrenatural na apreciação de tudo, da divina loucura do sofrimento e da cruz. De veras, a sabedoria da carne é inimiga de Deus. Terceiro ponto, o Espírito de Maria nos ajuda a vencer as máximas do mundo. Trono da divina sabedoria, Maria nos aparta do clamor nefasto do século para nos repetir como servos de Caná. Fazei tudo o que meu filho vos disser, em João 2, versículo 5. Ela foi a primeira a fazê-lo. Por isso, mereceu a dupla bem-aventurança daquela palavra do Evangelho. Feliz porque trouxe no seio castíssimo a Jesus e o alimentou virginalmente a seu peito. Mais feliz ainda porque ouviu a palavra de Deus e guardou-a fidelissimamente em seu coração, em toda sua vida. Lucas 11, 27. Não seguiu o mundo, mas a Jesus. Procurou o escondimento, a mortificação, a vida interior com seu filho, a comunicação afetuosa às dores e ignominias. Eis o meu modelo, meu caminho, meu roteiro. Seu escravo de amor, proponho corajosamente desprezar a atordoada insistente do mundo e examinar-me com diligência. Não venha a dominar minha vida alguma das máximas odiosas dos que desconhecem a Jesus e recusam ser filhos de Nossa Senhora. Nossa, que lindo! Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente viveu no mundo a vida inteira, fez isso a vida inteira,
Bom dia, tia Daphne. E nós precisamos entender que neste momento a gente precisa fazer uma escolha. E essa escolha vai sim de encontro com as máximas do mundo, mas vai ao encontro da paz, do amor, da sabedoria, do entendimento, da prudência, da humildade, da amabilidade, da alegria. Ei, Camilinha, bom dia. Paz de Cristo, amor de Maria. Nós precisamos nos encontrar com as graças que Deus nos fornece através da Virgem Maria, o modelo dela, da Sagrada Família. Jesus Cristo se posiciona por 30 anos junto à Sagrada Família. Ele não foi pregar quando ele já podia, por exemplo. Na verdade, ele mesmo disse que não estava na hora. E Nossa Senhora o declara, é agora. Eles não têm mais vinho, eles precisam da alegria, eles não podem ser humilhados. Porque Nossa Senhora é aquela que intercede pela família, que intercede pelo casamento, que intercede pelos nossos filhos, por essa caminhada tão dolorosa, tão cheia de tribulações, que nós precisamos vencer, mas nós não conseguiremos sozinhos. Precisamos da Mãe, passando à frente, pisando na cabeça da serpente, nos mostrando o caminho, nos mostrando como caminhar. Não se trata somente da necessidade de estar na presença de Deus, mas de estar a caminho. Nós precisamos nos mover. Não adianta querer ficar somente no banco da igreja, recebendo aquele bálsamo da homilia, da Eucaristia, da confissão, dos sacramentos. Mas precisamos também ser para aqueles que foram para nós, servidores, dispostos a também trabalhar para os que chegarão. Porque do contrário, nossa vida será aquela que esconde o talento. Porque, vai, né? Vai que eu tento fazer e eu faço pior. Vou nada. Isso é amor próprio. Isso não é serviço. A Deus, não. Ao mundo, sim. O mundo quer que você só tenha vantagens. Ou que você só faça o que é belo, o que é bonito, o que é agradável aos olhos dos homens. Não. Eu posso não estar aqui, cheia de maquiagem, cheia de... Mas eu estou para Deus. E nesse momento não é a maquiagem que conta, mas aquilo que o Espírito Santo nos move a compreender. Então a gente precisa abrir mão das coisas que o mundo oferece como, você tem que fazer isso, porque do contrário você não alcança aquilo. Ei, eu não tenho nada. O que eu tenho que fazer aqui é crer, amar e servir. Como eu vou estar? Que Deus me ajude. Mas eu estarei. Porque eu sirvo a Deus. Porque eu escolhi amá-lo. Porque escolha, Amor não é sentimento. Amor é escolha. Vai ser fácil? Mas Jesus disse, renuncia-te a ti mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Ele não falou, renuncia a Satanás. É porque a gente precisa negar a nós mesmos, a nossa própria vontade. E só assim nós encontraremos de fato a vontade de Deus em nossas vidas. Nossa Senhora, ela também teve que abrir mão da vontade dela. Ou vocês acham que ela queria passar pelo constrangimento de ser uma adúltera? Não. Ela poderia ter dito, então, Senhor, deixa eu explicar aqui, não sei se você sabe, mas eu ainda não casei, né? Então, anjo, eu faço o seguinte, eu acho que Deus não percebeu isso. Claro, Claro que eu vou aceitar toda a vontade de Deus, mas fala para ele, vai lá para o céu de novo e avisa para ele o seguinte, são daqui a alguns meses, tá? E aí, assim que eu casar, tá liberado. Fala para o Espírito Santo que tá tudo bem. Porque aí você já viu, né? O pessoal fala demais. Então, vamos fazer assim? Mais para frente, daqui a alguns meses, a gente resolve, tá bom? Obrigada. Não. Ela falou, aqui, eu não conheço homem nenhum, você tá sabendo, né? Que eu fiz meu voto de castidade, enfim, o José também. Mas, como isso vai acontecer? O Espírito Santo te cobrirá. Ok, isso aqui é a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E não quero me preocupar de como é que Deus vai resolver isso. Mas se Ele quer, se Ele determinou que é agora, quem sou eu para falar não? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo fazer planos, E estes planos não envolvem a vontade de Deus. Senhor, afasta-te de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é a nossa missão.
Servir a Deus é servir em tudo, sem criar objeções. Imagina São José, o anjo falando para ele em sonho: ó, meu querido, deixa eu te contar, você vai levantar agora de madrugada, sua mulher acabou de ter bebê, tá lá na situação complicada, porque recém-nascido é difícil, mas levanta agora e vai embora para o Egito. Não, então, deixa eu te falar, anjo, Egito, não, né? Egito é terra pagã, escolhe outro lugar. Porque imagina o trajeto com um monte de malfeitores, ladrões, assassinos. Não vai dar. E outra, né? Vou sair mais quando estiver clareando, porque também agora, Maria dormindo, poxa, eu vou acordar ela vai brigar comigo. Ele não, varão, homem, ó, é assim que tem que ser feito. Ah, não quero rezar o texto. Vamos rezar o texto em família e ponto final. São vocês que têm que definir a escolha de vocês. E colocar isso para os demais, não porque vocês são ditadores, mas porque vocês encontraram a verdade. E uma vez que vocês sabem que esse é o caminho, todos aqueles que estiverem movidos por você estarão caminhando junto com o mesmo propósito, de ser de Deus, de serem santos. Colóquio. Maria, trono abençoado da sabedoria encarnada. Agradeço-vos as luzes que me alcançais do céu. Até hoje talvez tenho permitido que entre os móveis das minhas ações e razões de minhas atitudes se infiltrem os péssimos mandamentos do século. Agora que me concedestes ver com mais nitidez quanto eles são contrários a vós, ao Espírito de Jesus Cristo, quero tomar resoluções firmes e claras. Embora me custem, porque virão alterar maneiras habituais de pensar e de falar. Quero libertar-me do mundo e sagrar esta libertação com a escravidão amorosa ao vosso trono e ao vosso coração imaculado. Seja vossa vida escondida com Jesus Cristo em Deus. Que lindo! O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Oposição entre o espírito do mundo e o espírito de Jesus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Pelo contrário, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que tenciona citar-se em juízo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te requisitar para 1000 passos, anda com ele ainda mais 2. Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que deseja fazer um empréstimo contigo. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amais aos vossos inimigos, fazei bem aos que te têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filho do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus e vir a chuva sobre justos e injustos. Porquanto, que recompensa haveis de ter se amais somente os que vos amam? Não fazem o mesmo também os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não agem assim também os gentios? Portanto, sede perfeitos, como também é perfeito o vosso Pai nos céus. Imitação de Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As vaidades do mundo. Vaidades das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Eclesiastes 1, versículo 2. A suma sabedoria é, pelo desprezo do mundo, caminhar para o reino dos céus. E assim a vaidade é buscar riquezas precedoras e pôr nelas a esperança. Vaidade é também desejar honras e desvanecer-se com elas. Vaidade é seguir os apetites da carne e desejar aquilo por onde depois hás de ser gravemente castigado. Vaidade é desejar a vida larga e cuidar pouco de que seja boa. Vaidade é também olhar somente a esta presente vida e não prover a que virá depois. Vaidade é amar
o que tão depressa passa e não buscar com fervor a felicidade que sempre dura. Lembra-te a miúde daquele provérbio: não se farta a vista de ver, nem o ouvido de ouvir. Eclesiastes 1, versículo 8. Procura, pois, desapegar o teu coração das coisas visíveis e afeiçoá-los às invisíveis, porque os que seguem o atrativo dos sentidos mancham sua consciência e perdem a graça de Deus. Por isso que a religião não pode estar só baseada no sentimento. Eu vou naquele lugar porque eu até me arrepia. Eu vou com aquele padre porque ele fala exatamente aquilo que eu preciso. Eu vou adorar o Santíssimo lá com o Frei Gilson. Mas aqui na minha comunidade eu não vou porque, não dá tempo. Quem é que você está buscando? O homem? O Frei Gilson ou Deus? Porque Deus está ali, ó. Um dia uma moça falou para o Padre Pio. Falou: Padre Pio, eu vim de tão longe para te ver. Ele falou: mas você estava tão perto de Deus. Cristo Eucarístico estava lá do lado da sua casa. E você gastou tanto para ver um ser humano falho e miserável. Às vezes o nosso olhar nos engana. Às vezes o nosso ouvido também. Os nossos desejos. Por quê? Porque o homem mais rico da cidade que você mora, quando ele é colocado lá na capital, por exemplo, vamos dizer que você mora no interior. Quando o homem mais rico da cidade onde você mora vai para a capital, ele se torna pobre. Quando o mais rico de Belo Horizonte vai para o Rio de Janeiro, ele fica pobre. Quando o homem mais rico do Rio de Janeiro vai para São Paulo, fica pobre. Quando o homem mais rico de São Paulo vai para Nova York, fica pobre. Quando o homem mais rico de Nova York vai para Londres, fica pobre. As coisas acabam sendo incansavelmente conquistadas e não basta. Nunca é o suficiente. Nunca é suficiente o tanto que a gente trabalha. Nunca é suficiente o tanto que a gente ganha. Nunca é suficiente o tanto que a gente viaja. Nunca é suficiente o tanto que a gente tem que mostrar para o outro o que a gente tem. E aí, por isso, a gente vai justificando. Não, mas eu estou fazendo isso porque eu preciso disso. Eu estou fazendo... Porque agora eu não posso parar porque eu tenho que resolver isso aqui. Não, porque... Aí a gente vai deixando aquilo que não podia ser deixado de lado. Nossa família, nossos esposos, nossa paz, nosso momento com Cristo, nossas orações, nossas devoções, nossa alegria. E às vezes a gente se doa tanto às pessoas que ficam nos jogando migalhas. E Deus tem tanto para nos dar. Só que Ele precisa nos ver fazer violência contra nós mesmos. Montfort nos ensina sobre a falsa sabedoria do mundo. E agora a gente encerra o nosso dia. Está acabando. Deus tem sua sabedoria. É a única e verdadeira, que há de ser amada e buscada como um grande tesouro. Mas o mundo corrompido tem igualmente sua sabedoria. E ela deve ser condenada e detestada como falsa e perniciosa. A sabedoria do mundo é uma perfeita conformidade com as máximas do mundo, uma contínua tendência para as grandezas e estima, uma maneira grosseira, uma busca inefável e secreta do próprio prazer e interesse próprio, não de maneira grosseira e chocante, em pecados escandalosos, mas de modo elegante, falacioso e político, porque de outra sorte já não seria, como diz o mundo, sabedoria, mas libertinagem. Um sábio do século é um homem que conhece bem seus negócios e dele sabe tirar todo o proveito temporal, sem o dar a perceber, que conhece a arte de dissimular e de enganar finamente, sem que os outros suspeitem, que diz ou faz uma coisa e pensa outra, que nada ignora dos ares e etiquetas mundanas, que a todos se acomoda para seus intentos sem ponderar muito em honra e interesses de Deus, que leva a cabo um secreto, mas funesto pacto da verdade com a mentira,
do Evangelho com o mundo, da virtude com o pecado, de Jesus Cristo com Belial, que quer passar por honesto, mas não por devoto, que despreza, envenena ou condena facilmente todas as práticas de piedade, que não se adaptam às suas. Enfim, um sábio mundano é um homem que, guiando-se somente pela luz dos sentidos e da razão humana, não pretende, senão servir-se às aparências de cristãos honestos, sem se preocupar muito em agradar a Deus e expiar pela penitência os pecados com que ofendeu a divina majestade. A tríplice sabedoria do mundo, ela é terrestre, os bens da terra, e dessa sabedoria fazem secreta profissão os sábios mundanos, quando apegam o coração aos que possuem e se empenham para se tornarem ricos, quando intentam processos e demandas inúteis para obter dinheiro e para conservá-lo, quando não pensam, não falam, não agem, senão para alcançar ou conservar qualquer ganho terreno, não se importando com sua salvação e dos meios a se conseguir. A confissão, oração, que fazem superficialmente como quem se desdenha de um ônus, a raros intervalos para salvar as aparências. B. A sabedoria do mundo é carnal, o amor do prazer, e dessa sabedoria fazem profissão os sábios mundanos quando buscam apenas os prazeres dos sentidos, quando gostam de boa mesa, quando de si afastam tudo que poderia mortificar ou incomodar o corpo, como os jejuns e as austeridades, quando originalmente não pensam mais em comer, beber, divertir-se, rir, passar agradavelmente o tempo, quando andam em busca de leitos confortáveis, jogos que divirtam, festas agradáveis, companhias mundanas, e depois que sem escrúpulos se deram todos esses prazeres, vão atrás de um confessor, o menos escrupuloso possível, e que encontraram, a fim de obter assim, por pouco preço, a paz de sua vida sensual e fútil e a indulgência plenária de todos os pecados. Letra C. Sabedoria do mundo é diabólica, o amor da estima e das honras, e dessa sabedoria fazem profissão os sábios mundanos, quando aspiram muito, embora secretamente, grandezas, honras, dignidades e cargos elevados, quando se esforçam para serem vistos, estimados, louvados e aplaudidos pelos homens, quando não colimam em seus estudos, trabalhos, lutas, senão a estima do louvor dos homens, a fim de que sejam tidos como honestos, sábios, grandes líderes, sábios jurisconsultos, pessoas de infinito mérito e grande consideração. Quando não podem suportar o desprezo e a repreensão, quando escondem o que têm de defeituoso e mostram o que possuem de belo. É preciso, com Jesus, detestar e condenar essas sabedorias falsas, a fim de obter a verdadeira, que não busca seu interesse, que não é da terra, nem se encontra no coração dos que vivem em seus cômodos, e que abomina tudo que é grande e prestigioso aos olhos dos homens. Ou seja, Jesus veio como filho de um carpinteiro, morando numa casinha pequenininha e não num palácio. Ele é o Rei dos Reis, mas nasceu numa manjedoura. Só Nossa Senhora e São José sabem o quão difícil foi para eles ter o Filho de Deus, pelo qual eles sabiam que era o Rei dos Reis, dentro de um local onde só estavam os animais. Ter recebido vários nãos, e eles eram nada mais, nada menos que as pessoas mais importantes dessa vida. E Deus os colocou a passar no momento de colocar o Filho dele na terra, num local onde todos disseram não para ele. Isso nunca foi algo fácil, principalmente para nós que já tivemos filhos. A gente sabe quão este momento nos traz angústias de saber como será o momento, onde estaremos, qual será o médico e tudo mais que nós preparamos para receber um filho. A Sagrada Família estava num curral. Será que Deus fez isso somente para que a gente tivesse um presépio na nossa casa na noite de Natal? É para nos ensinar
quem vocês colocam a confiança de vocês? É no dinheiro que paga as contas, que garante um carro importado, que garante uma casa grande, que garante boas viagens? Ou você está colocando a sua confiança em mim, que provê todas as coisas? Será que você está dando realmente atenção a mim ou a eventos da igreja que são suntuosos? Porque você passou por diversas vezes diante da igreja e não entrou nenhum momento para ficar 10 minutos com Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Deus nos chama. E não pensem vocês que será fácil. O dia de hoje é um dos dias mais difíceis, na verdade, desse retiro. E Ele vai nos mostrando que nós, ainda assim, mesmo depois de consagrados, cometemos ainda grandes faltas. Deus não espera que nós sejamos mudados da noite para o dia. Precisamos compreender estas máximas na luz do Espírito Santo e não da nossa vida aqui. Que nós sejamos de fato conscientes de que Deus nos chama a um mover e que Ele vai nos destacando onde nós estamos falhando. Mas estejam abertos para essa mudança. Não se revoltem contra Deus. Muito do que Ele te tirou, muito do que Ele irá te tirar, é um projeto para que você viva uma vida de perfeição, de santidade. Mas essa vida ela não vem da noite para o dia. Não, ela vem das tribulações, principalmente, das escolhas. Eu olho para trás, não no sentido de olhar para trás e desejar a minha vida passada, mas no sentido de olhar e falar, meu Deus, como o Senhor me moveu para outros caminhos, porque eu era tão mundana. Eu ainda tenho muitas coisas a serem melhoradas, mas eu já consigo perceber o quanto Deus me chamou à mudança de uma vida falida, uma vida... Tinha muito dinheiro, mas não tinha paz. Tinha muitas festas, mas não tinha uma amizade. Tinha muita beleza externa, mas por dentro eu estava ainda cheio de egoísmo, de vaidades, de orgulho, de ódio, de raiva. Tinha, muitos amigos importantes, mas por dentro me faltava a verdadeira amizade. Me faltava oração, me faltava devoção, me faltava união com o Espírito Santo. Ai, como é bom viver para Deus. E por mais difícil que seja, nunca mais olhemos para trás com olhos de quem deseja retomar o tempo perdido, mas que nós possamos ter fim e propósito e buscar, gente, homilias. Padre Braulio D'Alessandro é um catequista de marca maior. Ele nos ensina tanto e eu lembro quanto eu aprendi a me mortificar, a fazer penitências, a fazer jejum, através das homilias dele. É assim, sabe, gente? É deixar o Espírito Santo te mover para coisas que às vezes apareceu para você. Dê um pouquinho de atenção. Pare um pouquinho. Vá fazer suas tarefas de casa, por exemplo, suas coisas que estão precisando ser resolvidas, escutando uma homilia, escutando um curso, um audiobook. Vai se aproximando das coisas do alto. Os santos ensinam tanto. Ficar só no celular, passando, vendo, mesmo coisas boas, mas talvez aquilo dali é tão pequeno. O Espírito Santo quer te aprofundar, quer te levar para águas mais profundas, tá bom? Aninha, você tá boa, mulher? A Aninha tá aqui já terceiro ano, né, Ana? E bora lá. Vamos então finalizar o nosso dia chamando o Espírito Santo a nos dar a graça e aclamando, saudando a Virgem Maria, rezando pelos padres e pelos seminaristas e pelas orações do Santo Padre, o Papa Francisco. Juntem suas mãos, abaixem as cabeças e consigamos concentrar nas palavras dessas orações tão lindas. Vem, Santo Espírito, ó, nossas almas visitai,
enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho, revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Santo Espírito de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura, fez Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia vencido, que o Espírito Santo te mova, te proteja, e vamos aí, firmes no projeto de Deus. Nosso caminho ao céu, e nós precisamos caminhar com a Virgem Maria à nossa frente e com São José, porque senão fica mais difícil, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!